Estamos na nossa 7ª catequese. O nosso tema da 7ª catequese é a continuação do 6º, que falávamos dos sacramentos. Hoje nós vamos concluir os sacramentos da iniciação, o sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Como falávamos da vez passada, o sacramento principal do qual nós não podemos alcançar a salvação é o sacramento do batismo. Por isso, ele é um dos sacramentos mais importantes que nós temos a necessidade de tê-lo para podermos fazer parte do número dos que são salvos, dos que vão para o céu. E dizíamos também o que é necessário para que este sacramento seja válido, A primeira condição para receber esse sacramento é ter fé. A fé é essencial para que possa acontecer este sacramento. Depois da fé, é necessário também que essa pessoa ainda não tenha recebido o sacramento do batismo, porque o sacramento do batismo, ele imprime um caráter e ele não pode ser repetido e nem pode ser retirado, não tem essa possibilidade. E pelo o sacramento do batismo, é através do sacramento do batismo que a gente tem a possibilidade de receber os demais sacramentos, os outros 6 sacramentos. E sem ele, nenhum outro sacramento é válido. E para ele ser válido, é preciso usar a matéria, que é a água, e a fórmula, que é a fórmula que o próprio Jesus Cristo nos deixou no seu Evangelho, Batizão, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, É a fórmula, e a matéria é a água. Nós falávamos também dos efeitos dos sacramentos do batismo, e o principal efeito é apagar os pecados, principalmente o pecado original. Depois que apaga os pecados, nos faz membros da igreja, E Deus nos adota como filhos, e como Ele nos adota como filhos, Ele nos dá a possibilidade de termos direitos como um filho legítimo, O Filho único legítimo de Deus é Jesus Cristo. E pelo batismo nós também temos a possibilidade de fazer parte do reino de Deus, que é o céu, que é a eternidade. Ou seja, se perguntássemos quais são os efeitos do sacramento do batismo, seria apagar os pecados, tornar membros da igreja, nos tornar filhos, de ser adotados como filhos de Deus e termos a possibilidade de alcançarmos o paraíso. Abre-nos as portas do paraíso. Por isso que ele é considerado o sacramento porta, e o sacramento principal. É um dos sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que temos a necessidade dele para que possamos receber a vida eterna. E com isso, a gente pode passar pelo segundo sacramento da iniciação cristã, que é o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação. E o que é a crisma? Por que crisma? Por causa do rito da unção com o óleo. Ou seja, o óleo que a gente recebe no dia da nossa crisma, por assim dizer, se chama crisma. Este óleo que é abençoado no dia de Quinta-feira Santa pelo Senhor Bispo, E este sacramento também recebe o nome de confirmação. Ele recebe o nome de confirmação não porque o sacramento do batismo não tenha sido completo, e não porque o sacramento do batismo tenha sido faltado alguma coisa que não recebemos no sacramento do batismo. Não é isso. O sacramento da crisma, ele confirma e consolida a graça batismal. Por isso que nós dizemos sacramento de confirmação.
Não porque faltou alguma coisa no sacramento do batismo, ele vem para selar mesmo, para valer, né? No dia do batismo nós recebemos a força de Cristo que entra na nossa alma, né? Por isso a unção com óleo dos catecúmenos. Claro que no dia do batismo também a gente recebe o óleo do crisma, né? Para lembrar para a gente que daqui a um tempo, né, a gente vai ter que voltar e já com a nossa própria pernas, por assim dizer, né? Porque nós recebemos o sacramento do batismo ainda criança, né? Tem essa possibilidade. E o rito essencial do sacramento do batismo é a unção com óleo consagrado, com óleo do crisma, né? E também são 2 sinais, né? Primeiro, a imposição com óleo do crisma, a unção com este óleo, que quer dizer a força do Espírito Santo, né? Está ungindo, marcando-nos como as propriedades exclusivas do próprio Deus. E depois a imposição de mãos, né? Que simboliza a transmissão do Espírito Santo, né? A imposição de mãos, no caso, quem faz isso é o senhor bispo, que está reservado a ele este sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Mas isso não significa que somente ele possa dar esse sacramento, não? Um padre também escolhido por ele, né, pelo senhor bispo, pode dar o sacramento da confirmação, se o bispo o delegar para isso, né? E os efeitos do sacramento da confirmação são alguns efeitos bastante interessantes, né? Primeiro deles, e o principal, efusão do Espírito Santo, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, né? Que os apóstolos estavam todos lá, né, reunidos, morrendo de medo, né, por causa dos últimos acontecimentos que havia acontecido com seu mestre Jesus Cristo, que tinha sido morto e sepultado, e então eles estavam assim um pouco atordoados, né, e depois não conseguiam encontrar o corpo dele, aquela coisa toda, e depois ficaram com medo também de sofrer as mesmas penas, então resolveram se esconder. E aí nessa casa nós chamamos de cenáculo, quer dizer o lugar da ceia, né, lugar que eles estavam reunidos, né, escondidos, por assim dizer. E aí o próprio Jesus envia o Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa. Mas isso não quer dizer que Jesus, depois da ressurreição, não tenha aparecido para os apóstolos. É claro que sim, né? Mas eles só foram ter coragem mesmo para sair pelo mundo inteiro e anunciando o Evangelho, a boa nova do reino de Deus, no dia de Pentecostes, né? E outra consequência boa do sacramento do crisma: primeiro, infundir o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que vem, toma conta dessa alma, dessa pessoa, dessa vida, por assim dizer, né? Depois, ele imprime um caráter que é indelével, e esse caráter é um sinal de total pertença, como se fosse um carimbo que nos é colocado, né? Ou seja, nós somos propriedade exclusiva de Deus, só dele, mais ninguém. E esse caráter, este sinal, esse carimbo, por assim dizer, né, ele não pode ser tirado e nem repetido. Todos os sacramentos que imprimem caráter, eles não podem ser alterados, né? Não pode ser tirado nem repetidos. E o sacramento do crisma é um deles. Primeiro é o batismo, o segundo é o sacramento de crisma, do crisma, né? Depois, ele produz em nós uma graça, o aumento, o crescimento da graça batismal. Porque no dia do batismo a gente recebe o germe da graça, né? É claro, recebe a graça santificante, mas ela precisa ser cuidada, né? Para que ela possa desenvolver e possa frutificar, por assim dizer. E o sacramento do crisma, ele vai fazer isso, né? Dar essa consequência, né? Crescer a graça batismal. Por isso que nós dizemos que quando alguém recebe o sacramento do crisma, ele passa a ser um adulto, né? Ou seja, ele tem responsabilidades maiores, ele passa a ser um soldado de Cristo, ou seja, ele tem o dever e a obrigação de defender a sua fé. Por isso, soldados de Cristo. E esse título, por assim dizer, essa missão, nós recebemos no dia da nossa crisma. E foi justamente isso que receberam
os apóstolos no dia de Pentecostes. A missão ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. E foi justamente isso que eles fizeram depois do dia de Pentecostes. Depois, o outro efeito que dá-nos o sacramento do Crisma é nos enraizar na filiação divina. Ou seja, a gente vai, como eu posso dizer, vai firmar, né? Vai decidir definitivamente ser os filhos mesmo do próprio Deus, né? Vai enraizar nessa filiação, vai fortalecer, vai fortificar, né? E depois vai solidificar a nossa vida em Cristo e na igreja, ou seja, do que eu acabei de dizer, né? As responsabilidades, né? Principalmente proteger e propagar a fé que recebeu justamente no dia do batismo. E outra coisa interessante também, ele aumenta em nós os dons, principalmente os 7 dons. Mas isso não significa que estes dons a gente já não tenha recebido no dia do nosso batismo. É claro, recebemos, mas nesse dia ele vai ficar mais evidente. Os dons da ciência, temor de Deus, piedade, fortaleza, conselho e assim por diante. Todos os dons, né, que nós temos. E é justamente no dia do Crisma que a gente vai receber o dom da fortaleza. Essa fortaleza para que a gente possa conseguir testemunhar com todo o fervor da nossa alma, né, a nossa fé. A nossa fé como? Uma fé trinitária, ou seja, uma fé em um Deus único, uma única natureza, a divina, a natureza de Deus, em 3 pessoas, que não são 3 pessoas não quer dizer 3 naturezas, mas sim 3 pessoas somente. E em Jesus Cristo existe apenas uma pessoa. 2 naturezas, porém uma pessoa. Então, Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas. E quem é que pode receber o sacramento do Crisma? Primeira condição, ser batizado. Primeira condição, já tenha sido batizado. Segunda condição, esteja livre dos pecados graves. E o que são os pecados graves? São todos aqueles pecados que infligimos contra algum dos mandamentos, tanto os mandamentos da lei de Deus quanto os mandamentos da igreja. Inclusive, eu falei dos mandamentos da igreja, eu penso que foi na segunda catequese ou primeira, eu não lembro direito, mas depois vocês podem voltar aí os vídeos que vocês vão ver, né? Os sacramentos, os mandamentos da igreja. É claro, tem os 10 da lei de Deus e com base neles temos os 5 mandamentos da igreja. E quem é o ministro do sacramento do Crisma, né? O ministro é sempre o bispo. E em ocasiões especiais, ou porque o bispo não pode ir, ou porque está doente, ou porque é muita gente, então ele pode nomear um sacerdote. Então aí está o sacramento do Crisma. O rito essencial é a unção com óleo, né? Normalmente na fronte, né? Na testa, e depois, e é interessante que esse óleo, ele é recebido na testa no dia do nosso batismo, é a segunda unção. A primeira é no peito, né? Que é o óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo, do sacramento do batismo, e depois de batizado recebe a unção com óleo do Crisma na fronte, ou seja, na testa, né? No dia do Crisma é a mesma coisa. Então, unção com óleo do Crisma e a imposição de mãos. Ok, depois se tiverem alguma pergunta sobre o sacramento do Crisma ou do batismo, pode ficar à vontade para fazer. E então agora precisamos falar do sacramento da Eucaristia.
Se pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, pelo crisma nos tornamos soldados de Deus também, né? Nos tornamos missionários, né? Testemunhas da nossa fé. No sacramento da Eucaristia, Deus nos nutre com seu próprio corpo e sangue. Ou seja, tornamos filhos de Deus, depois soldados e depois amigos, né? Amigos de Deus. E se somos amigos dele, né? Amigos de Jesus Cristo, por assim dizer, que é Deus também, claro, né? O que acontece? Nós somos alimentados por ele. E o sacramento da Eucaristia, ele se chama comunhão. A primeira Eucaristia que a gente recebe, nós chamamos de primeira comunhão. E daí em diante, a gente recebe a Sagrada Comunhão, ou a Sagrada Eucaristia. E aí, quando a gente está lá perto da morte, que a gente recebe a unção dos enfermos, a absolvição indulgenciada e assim por diante, né? Depois a gente fala da unção dos enfermos também, não hoje, né? Em um tempo breve. Aí nós recebemos a última Eucaristia. E vocês sabem como é que se chama essa última comunhão que nós recebemos? A última Eucaristia se chama viático. Né? Quando a gente comunga pela última vez na nossa vida e já partimos já, né? Para a outra vida, né? Como se diz, partimos para melhor. É claro, se estiver na graça santificante, né? Então, o sacramento da Eucaristia. No sacramento da Eucaristia, nós celebramos o sacrifício redentor de Cristo na cruz. Ou seja, o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ou seja, na Santíssima Eucaristia, a gente não recebe um Cristo morto. E a Santíssima Eucaristia também não é um símbolo, não é uma força, sei lá, ou é um poder que a gente tem, ou um respeito, uma veneração, um certo valor infinito que a gente coloca na Santíssima Eucaristia. Não é só isso. É o próprio Cristo vivo, de corpo, sangue e alma e divindade, assim como ele está no céu, né? Ou seja, é Jesus mesmo que está na Santíssima Eucaristia depois, né, em cada Santa Missa, né? Depois da consagração do pão e do vinho, é o corpo e sangue de Nosso Senhor que aí está presente, né? E essa Santíssima Eucaristia, ela é um sinal de unidade e vínculo de unidade. Por isso que nós chamamos de comunhão. E se nós chamamos de comunhão, nós deveríamos chamar essa comunhão de caridade, ou seja, de amor, né? O amor que Deus teve para conosco, Ele quis demonstrar isso se oferecendo a nós como um alimento, né? É claro que nós lembramos, né, não só o sacrifício do Calvário na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia. Na verdade, a gente fala Santa Missa, a gente está falando da Eucaristia, né? Porque não existe missa sem Eucaristia, nem ao contrário, né? Eucaristia sem Santa Missa, né? Nós chamamos banquete pascal, ou seja, ali está o Cristo vivo, que se oferece a nós em cada Santa Missa, né? Ele se oferece todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, né? E quando será que Jesus instituiu este sacramento, né? Numa quinta-feira santa, a última ou a primeira, tanto faz, né? Quando ele celebrou a última ceia com seus apóstolos, né? Nesse dia ele instituiu a Santíssima Eucaristia e instituiu também o sacramento da ordem. O sacramento da ordem a gente vai falar em outro momento, tá? Isso está em 1 Coríntios 11, 23. Eu falo sempre 1 Coríntios porque é a primeira carta. Se eu dissesse 1 Coríntios, que não tem, seria primeiro livro. Mas como eu estou falando de cartas, eu falo 1 Coríntios, né? Ou primeira carta aos Coríntios, né? 11, 23.
E como é que ele instituiu o sacramento da Eucaristia? Primeira coisa que ele fez, reuniu os seus apóstolos no cenáculo. O cenáculo quer dizer o lugar da ceia. E ceia é uma refeição não qualquer, uma refeição festiva, né? Poderíamos dizer um jantar. Quando a gente vai na missa da Páscoa, na vigília, por exemplo, quando a gente chega em casa, a gente deveria fazer uma ceia. Quando vai na Santa Missa no dia de Natal, na véspera do Natal, né? No dia 24 à noite, por exemplo, vai na Santa Missa, volta, faz um jantar especial que a gente chama também de ceia, para lembrar justamente isso aqui. Foi isso que Jesus fez, né? Um jantar festivo, solene, né? E aí instituiu, eu posso dizer assim, a Santíssima Eucaristia, nós poderíamos dizer a ceia eucarística, né? Jesus abençoa as espécies, né, do pão e do vinho e dá aos seus: tomai e comei, isto é o meu corpo. E com o cálice com vinho, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Vejam que ele não disse isso simboliza, isso significa, como alguns pensam. Ele disse isto é. Diferente dele dizer eu sou a porta das ovelhas. Diferente de ele dizer eu sou, sei lá, eu sou o Cordeiro de Deus, por exemplo. É diferente. Ele fala isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para não deixar nenhuma sombra de dúvida de que ele não estaria presente não só na celebração, mas também nas espécies consagradas, né? Foi justamente isso que ele fez na última ceia. O vinho faz, na verdade, as matérias da Santíssima Eucaristia, deu uma enrolada aqui, mas as matérias da Santíssima Eucaristia é o pão e o vinho, não pode ser mudado. A matéria, a fórmula, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? É a fórmula que o próprio Nosso Senhor nos deixou. É interessante, quando ele fala do sangue, ele fala o seguinte: isto é o meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Sangue que é vida, minha vida entregue para a remissão dos pecados. Quando ele nos dá o seu sangue, ele está mostrando que ele está dando tudo, dando todo inteiro para que nós sejamos remidos do nosso pecado. Foi por isso que ele decidiu, que ele aceitou este sacrifício redentor, né? De morrer na cruz para nos salvar. E não só isso, depois a ressurreição também. E é por isso que a Eucaristia é que dá vida à igreja, né? Ela é a fonte, é o ápice da vida cristã, é o centro, é o sol da igreja, né? E do mundo, por assim dizer. Nela se encerra todo o bem. O mesmo Cristo pascal aí se oferece, todo inteiro, sem nenhuma reserva. É a união da vida divina, para quem comunga, a união da vida divina com a vida humana, para quem recebe a Santíssima Eucaristia. E qual que é o propósito e qual que é a intenção de Jesus? Fazer que a nossa vida seja transformada, ou seja, para que a gente possa ser um outro Cristo, um cristão, por assim dizer. Este é o sentido da Santíssima Eucaristia. E depois também, essa Eucaristia, que depois é chamada de comunhão, ela serve para unir o povo de Deus,
Por isso é que quando alguém tem alguma, que eu posso dizer assim, alguma coisa que está fora da fé da igreja, por exemplo, uma coisa muito simples que às vezes acontece bastante. Duas pessoas vivem juntas sem ser casadas. Ou seja, deu uma certa desligada da união com a fé da igreja, com o próprio Jesus Cristo, com os próprios irmãos. E às vezes não deu muito valor a este sacramento, então, ou às vezes não entende, não sei, então não recebeu. Então, perdeu, rompeu, né, esse elo de união. Não estou dizendo que tem que sair da igreja por causa disso. Eu estou dizendo que tem um defeito aí, né? E se tem esse defeito, eu estou falando de defeito para não dizer pecado, né? Mas é isso mesmo. Se tem um defeito aí, o que acontece? Eu não posso aproximar da Santíssima Eucaristia. Eu posso ir na igreja, eu posso rezar, eu posso até trabalhar em algumas pastorais, em alguns movimentos e assim por diante. Mas não posso receber a Santíssima Eucaristia, porque tem um problema por aí, que precisa ser consertado. É claro que às vezes o único conserto seja a separação. Infelizmente, o único conserto. Por exemplo, está com uma pessoa que já foi casada validamente na igreja e não tem nenhum impedimento. Não teve nenhum impedimento, foi válido, né? Não tem como desfazer. E como vai viver com outra pessoa? Aí tem aquele pecadinho que nós poderíamos dizer o pecado do adultério. E quem está em adultério não pode receber a Santíssima Eucaristia, né? Tem que arrumar isso aí, né? E depois, a Santíssima Eucaristia, na liturgia, quando nós celebramos, nós antecipamos o gozo eterno na eternidade. É como se o céu beijasse a terra, né? O céu estivesse unido à terra, né? E aí, nesse momento, a gente vive um pouquinho da eternidade, né? Interessantíssimo. Então, a Eucaristia é muito importante, tá bem? E como é chamado este sacramento? Eu disse Eucaristia, né? Eucaristia, comunhão. A gente pode chamar de Eucaristia, de Santa Missa, de Ceia do Senhor, a ceia eucarística, por assim dizer, a fração do pão, como os apóstolos costumavam chamar, o santo sacrifício, a divina liturgia, a Santa Comunhão, o Santo Sacramento do altar, o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor e assim por diante, né? Eu coloquei só 9, mas tem outros ainda, né? E aí, vamos continuar, ver se a gente consegue terminar isso hoje, né? Os momentos da celebração. Nós temos o primeiro momento da celebração, nós chamamos liturgia da palavra, ou pão da palavra, né? A proclamação da palavra, a proclamação da liturgia, da escritura, né? Até o momento das leituras, por isso a gente chama o lugarzinho onde se faz as leituras, nós chamamos de altar da palavra, né? E é lá que nós recebemos o pão da palavra. Existem 2 pães na Santa Missa, o pão da palavra e o pão eucarístico. O primeiro, na primeira parte, é a liturgia da palavra, né? Temos as leituras, os salmos, o evangelho, né? E a segunda parte da liturgia nós poderíamos chamar liturgia eucarística, que é a apresentação das espécies para a consagração, as espécies do pão e do vinho. E nessa apresentação tem as orações, né? Nós chamamos de anáfora, que são as palavras, depois, né, as palavras da consagração. Anáfora. Então anote esse nome bem interessante, né? Anáfora. As palavras da consagração. E a comunhão, né? As palavras da consagração até a comunhão é a anáfora. Os elementos essenciais para a celebração. O pão de trigo, não pão de outra coisa, o pão de trigo, sem fermento, claro, e o vinho de uva, não de outro elemento.
E Eucaristia é fazer memória, é o memorial do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo faz presente e atual o seu sacrifício na cruz. Não vai repetir, esse sacrifício não é repetível, né? É um sacrifício perpétuo, feito uma vez por todas. Mas na liturgia da Santa Missa, a gente faz esse sacrifício tornar presente. Isso por obra e graça e força do Espírito Santo. Ele tem um caráter essencialmente sacrificial. E nas palavras da consagração, nós repetimos as palavras do dia da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa. Como está Jesus presente na Santíssima Eucaristia? Eu já falei. Corpo, sangue, alma e divindade. Verdadeiro, real e substancialmente presente na Santíssima Eucaristia, assim como Ele está no céu. Ou seja, verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Santíssima Eucaristia. A gente não pode negar isto. Um católico que nega isso, ele é um herege. E está na Bíblia, para quem gosta de acreditar só nas coisas que estão escritas lá na Bíblia, está na Bíblia, então precisa acreditar, né? E acontece uma coisinha interessante na Santa Missa, depois da consagração, a transubstanciação, ou seja, é a hora em que o pão, eu vou dizer transforma, mas não seria transformar. O pão torna corpo de Cristo e o sangue e o vinho torna sangue de Cristo. Esse mistério nós chamamos de transubstanciação, a conversão das substâncias do pão e do vinho em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso por obra e graça do Espírito Santo. As espécies permanecem a mesma. Você vai ver que é o mesmo pão branco e pálido de sempre, é o mesmo vinho de sempre, a espécie, né? O gosto vai ser o mesmo, né? A cor vai ser a mesma, a consistência vai ser a mesma, e o que muda aí é a sua essência. Aquilo que faz ser pão torna carne, aquilo que faz ser vinho torna sangue. Por isso que não muda o gosto, nem o sabor, não muda o gosto, não muda a cor, não muda a consistência, porque o que muda é aquilo que faz as espécies ser aquilo que elas são. Uma vez acabadas as espécies, né? O que acontece? Jesus já não está mais ali presente. Quando a gente comunga, vai estar presente a graça do sacramento, né? Até quando Cristo permanece nas espécies eucarísticas? Acabei de dizer. Até quando existir as espécies. Terminou as espécies, ele já não está mais ali. Mesmo um fragmentinho pequenininho que cai da Santíssima Eucaristia, ali está Jesus todo inteiro. Então é por isso que precisa ter muito cuidado, né, para não profanar Jesus. O que é um altar? É o lugar do sacrifício, é o lugar que tem a consagração das espécies. Eu